Olá, gente! Espero que está tudo bem com vocês e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito curioso, coisas que são crimes na Rússia, mas no Brasil todo mundo faz e não dá nada. A Rússia é um país com leis bem diferentes das nossas e se você for turista ou morar lá, pode acabar preso sem saber o motivo. Então nesse vídeo eu quero avisar vocês como se portar em algumas situações para não ser expulso do país. Então bora descobrir juntos que você não pode fazer na Rússia, mas pode fazer de boa no Brasil. Mas antes de tudo, se você gosta do meu conteúdo e do meu canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like para o vídeo e ativar o sininho. Isso vai ajudar muito ao meu canal e assim eu vou saber que meu conteúdo é querido e muito esperado por vocês. Tentem não perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui. Enquanto você faz isso, vamos descobrir quais ações podem acabar lamentável se você fizer isso na Rússia. Primeiro na nossa lista é um hábito tão comum no Brasil que a gente nem pensa duas vezes. É beber na rua. Aqui você pode comprar uma cerveja na padaria, beber na calçada e ninguém vai ligar. Na praia, então, churrasco, caipirinha, bebida gelada, ninguém encrenca a menos que você vá arrumar alguma confusão ou mijar em público. Agora, se você fizer isso na Rússia, você pode ser preso. E é pura verdade. Lá, beber em público é um crime. A lei russa proíbe o consumo de álcool em ruas, parques, praças, transporte público e até em certas áreas residenciais. Só pode beber em lugares fechados e autorizados, bares, restaurantes ou dentro de casa. Se um policial te pega com uma lata de cerveja na mão, já era. A multa pode chegar até 5.000 rublos e, em casos mais graves, até 5 dias de prisão administrativa, vendo o sol nascer quadrado. E olha que não precisa estar bêbado. Só o fato de estar segurando uma lata de cerveja ou alguma outra bebida alcoólica já é suficiente para você rodar. No Brasil, os bares colocam mesa na rua, a galera fica tomando cerveja na porta e ninguém liga. Na Rússia, até os bares precisam ter licença específica para servir álcool e muitos lugares nem podem vender bebidas depois de 22 horas. E tem mais. Lá, comprar álcool no mercado depois de 23 horas já é proibido em várias cidades. Se você for pego tentando comprar uma vodka de madrugada, pode dar ruim. Resumindo, se você for para a Rússia, deixe a cervejinha de rua para lá. Afinal, na Rússia tem muita coisa boa para visitar, além de beber e ficar manguaçado. Tente consumir álcool só em lugares autorizados, senão você vai conhecer a cadeia russa antes da hora. E acredite, você não quer isso. Tem uma música que diz mais ou menos assim: caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro. Bem, não tem sol em dezembro na Rússia, mas vamos lá. O próximo que nós vamos falar é sobre andar sem documentos na rua. Se tem alguma coisa que todo mundo já esqueceu aqui no Brasil, é o RG ou o CNH em casa. Aqui, se algum policial te parar e você não tiver documento, no máximo leva uma bronca e depois você só precisa se apresentar numa delegacia. Mas na Rússia, se você esqueceu o documento, prisão na hora. E isso mesmo. Na Rússia, policial pode te parar em qualquer momento para checar seus documentos. E não é só em blitz, não. Pode ser no metrô, no parque, em qualquer lugar mesmo. Se você não tiver como provar sua identidade, você pode ser levado para a delegacia até resolver a situação. E olha que isso não é uma brincadeira. Dependendo do caso, pode rolar até multa pesada ou detenção administrativa. Agora, não sei se você sabe, mas todo cidadão russo tem 2 passaportes. Nós temos o passaporte interno, que é esse cartãozinho aqui no Brasil, mas nós temos em formato de passaporte mesmo. Ele é obrigatório para todo mundo dentro da Rússia. E também nós temos passaporte internacional, aquele comum para viajar. Ou seja, se você for russo e sair de casa sem passaporte, já era. Mas, se você é turista, nesse caso, o tempo todo você precisa ter seu passaporte e visto, ou registro de imigração. Já aconteceu de estrangeiros serem detidos por horas só porque estavam sem o passaporte. Imagina você, de férias na Rússia, sendo levado para uma delegacia só porque você esqueceu seu passaporte em casa. Nesse caso, melhor não arriscar. Resumindo, na Rússia o documento é tão importante quanto o celular. Se esqueceu, já sabe. No caso, você pode acabar passando a noite atrás de grades. O próximo que nós vamos falar pode parecer bem estranho, mas
é sobre ficar alegre na rua. Brasileiro normalmente tem costume de sorrir para desconhecidos. No elevador, na padaria, no ônibus, a gente distribui sorrisos como se fossem umas moedas. Mas se você fizer isso na Rússia, prepare-se para alguns olhares gelados. Na cultura russa, sorrir sem algum motivo é visto como um sinal de falsidade ou até ingenuidade, enquanto no Brasil o sorriso é interpretado como simpatia. Lá podem achar que você é um bobo alegre sem noção, ou você está tentando esconder alguma coisa, ou até quer tirar vantagens de alguém. E isso realmente não é algum exagero. Os russos reservam sorrisos apenas só para situações importantes. Normalmente a gente dá sorriso para seu conhecido, seu amigo, sua família, mas não é para pessoa desconhecida na rua. Sorrisos constantes das outras pessoas sem motivo, os russos veem como sinal que para essa pessoa você não pode confiar ou essa pessoa é pouco inteligente. Imagine a cena. Você é turista brasileiro, tá cheio de alegria que você finalmente visitou a Rússia. Você chega numa loja em São Petersburgo, todo sorridente e fala para todo mundo: "Bom dia, tudo bem?" O atendente não vai ficar muito feliz, não. Provavelmente ela vai achar que você é bêbado ou você quer roubar alguma coisa e na sua pergunta "tudo bem?", que os russos normalmente nunca falam para desconhecidos, ela vai responder como um seco "sim" e virar de costas. Mas calma, isso não significa que os russos são mal educados. É apenas uma diferença cultural muito profunda. Na cultura russa, os períodos difíceis criaram umas pessoas que valorizam sinceridade e não é simpatia artificial. Tem até um provérbio russo que diz: sorrir sem motivo é um sinal de tolice. E normalmente, quando a gente cresce, quando eu era uma criança, todo mundo falava para eu não sorrir na rua porque seria muito estranho para as outras pessoas interpretar isso. Então, se você for para a Rússia, sorria apenas quando você sentir vontade de sorrir, mantenha uma expressão neutra em interações cotidianas e guarde os sorrisos largos para a família e seus conhecidos. Sorrir para desconhecidos não vai te levar para a cadeia na Rússia, mas pode te colocar em situações embaraçosas. Se existe uma coisa em que o povo brasileiro domina muito melhor do que os outros povos, é a arte do palavrão criativo. A gente xinga absolutamente tudo: o trânsito, o político, o vizinho barulhento, mas na maioria das vezes não dá nada. Mas na Rússia, soltar uma palavrão pode te levar para a cadeia. Na Rússia, falar palavrão em público é considerado como desordem administrativa e pode render multa de até 1.500 rublos, até 15 dias de prisão administrativa e, para estrangeiros, tem risco de deportação. E não adianta pensar que ninguém vai entender se você solta palavrão falando em português. Claro que na Rússia os policiais não falam português, mas teve um caso em 2019, quando um turista brasileiro foi preso em Moscou por gritar para o motorista "vai tomar". O policial, obviamente, não entendeu as palavras, mas reconheceu o som e intenção. Mas por que tanta rigidez? A Rússia tem leis específicos sobre linguagem obscena em público desde 2014, como o objetivo de proteger moralidade pública. E vamos adivinhar onde que é mais perigoso xingar. É claro que é perto de crianças, é uma pena dobrada, também em instituições governamentais e também na internet. E é verdade, se você fizer postagem com palavrões, eles podem ser deletados e o autor pode ser punido. Mas no Brasil, ninguém é preso por soltar algum palavrãozinho no cotidiano. Já pensou se pegassem 15 dias de cadeia cada vez que a gente xingasse o ônibus que passou direto pelo ponto? Então, se você for para a Rússia, deixe seu repertório criativo no Brasil. Em situações de estresse, respire fundo e conte até 10 em russo. Isso vai te acalmar com certeza. E também sempre lembra que algum palavrãozinho que não significa nada pode te custar muito caro. No Brasil, a gente pode discutir abertamente sobre direitos de LGBT, dar opinião nas redes sociais e até participar de paradas do orgulho com milhões de pessoas. Mas na Rússia, a situação é completamente diferente. Lá, desde 2013, existe a famosa e polêmica Lei contra a Propaganda LGBT. Essa lei proíbe qualquer tipo de propaganda de relações não tradicionais. E vamos ver como ela é ampla. Falar positivamente sobre
ser LGBT perto de menores pode dar até 15 dias de prisão. Mostrar símbolos de LGBT nas escolas é proibido. E também filmes e séries com personagens gays são censurados. E até se você postar alguma coisa nas redes sociais a favor do LGBT, pode ser deletado. Em 2022, a lei ficou ainda mais rígida. Agora é crime até falar que relações homoafetivas são normais. E se algum estrangeiro fala algo assim na Rússia, leva a um risco imediato de deportação. Eu me lembro que na novela O Clone tinha um capítulo que aprecia o David Brasil e a Amin Kader em uma cena engraçada, mas acho que hoje não pode passar mais essa cena por causa dessa lei, apesar que a novela O Clone é o clássico, então talvez ninguém tenha coragem de mexer nela. E na verdade a situação não para por aí. Na Rússia, falar de religião também tem regras duríssimas. Tentar converter as pessoas só é permitido dentro das igrejas registradas. Evangelizar as pessoas na rua podem dar multas até 50.000 rublos. E para grupos religiosos menores, as restrições são ainda piores. No Brasil, a Constituição garante a liberdade religiosa e de expressão. Podemos debater, criticar, até fazer sátira religiosa. Já na Rússia, a situação é diferente. Então, se você for para a Rússia, evite qualquer discussão em público sobre LGBT, porque pode dar ruim. Nunca critique a Igreja Ortodoxa Russa, porque é uma igreja principal. E sempre se lembra que lá a liberdade de expressão tem seus limites. Então, pessoal, isso foram umas coisas que são absolutamente normais aqui no Brasil, que você pode fazer de boa, mas a Rússia fazer algo dessa lista pode custar para você muito caro e até arruinar suas férias na Rússia. Cada país tem suas regras, então se for viajar não somente para a Rússia, para algum outro país, tenta sempre pesquisar algumas peculiaridades culturais e tentar entender o que você pode fazer de boa e o que tem seus limites, e você precisa dar um pouco mais atenção nisso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e comente qual dessas leis você achou mais absurda. E como está em sua opinião, será que o Brasil deveria ser mais rígido em algum ponto? Agradeço a cada um que assistiu esse vídeo até o final e nós vamos se ver em breve. Até o próximo vídeo.